Olá, galerinha. Aqui é a professora Bárbara Araújo. Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre o tema, o conteúdo, fenômenos semânticos, sinônimos e antônimos. Primeiro, para a gente relembrar, vamos revisar um pouco alguns conteúdos que nós vimos também nas nossas aulas anteriores. A pergunta que eu faço para vocês hoje é: como as palavras se formam? Quando eu faço essa pergunta, eu estou tentando pensar na estrutura das palavras. Como que a palavra ela acaba se formando enquanto estrutura? Você aprendeu que as palavras se formam com a junção de vogais e consoantes. No entanto, hoje nós vamos ver que a palavra ela se forma a partir de morfemas. O que é morfema? O morfema é a menor parte significativa que constitui uma palavra, ou seja, são os pedaços, as partes de cada palavra. Na nossa língua portuguesa, nós temos basicamente dois morfemas, que são o radical e os afixos. Os afixos, eles são classificados em prefixo e sufixo. O radical é a parte da palavra que carrega o sentido básico das palavras. Ele serve de base para que outras partes se juntem a ele, formando novas palavras. Ou seja, é no radical que a gente vai ter o significado da palavra. É esta partezinha da palavra que carrega o sentido básico dela. E é a partir do radical que outras palavras irão se formar, que novas palavras vão se formar. Você junta outras partes, que podem ser o prefixo ou o sufixo, e você vai estar formando aí uma nova palavra. Os afixos, portanto, são as partes que nós juntamos ao radical para formar novas palavras, ou seja, para formar uma palavra derivada. Os afixos, eles são classificados em prefixo e sufixo. Quando eu falo afixo, essa letrinha, letra A, ela tem como significado de não, significado de negativa. Significa dizer, portanto, que o afixo é aquelas partes não fixas, são as partes que não são fixas nas palavras. Então, o prefixo e o sufixo, eles são partes das palavras que eles podem ser retirados, tá? Isso não é uma regra geral. Nós vamos ter palavras na língua portuguesa que não é possível você retirar o prefixo ou sufixo, caso contrário, ela não existe. Mas, de regra, de modo geral, fica aí esses conceitos para vocês, para a gente poder relembrar, que são morfemas, né, que é a menor parte significativa que constitui uma palavra, são as partes de cada palavra, o radical e os afixos, que são classificados em prefixo e sufixo. Aí, como exemplo, nós temos esse radical, o radical fer, e a partir dele nós vamos formar diversas palavras. A primeira palavra seria a palavra ferro. A palavra ferro seria uma palavra primitiva, porque ela é como se fosse a primeira palavra. Ela não é originária, ela não surge de nenhuma outra palavra anterior. Nós temos também a possibilidade de construir, a partir desse radical, a palavra ferrugem. Ferroviária, ferrovia, ferradura, ferreiro, ferramenta. Então, nós podemos perceber que o fer é um radical, porque a partir dele eu consigo formar diversas palavras. Todas essas outras bolas, as bolas em rosa, nós podemos classificar elas como sufixos. São partes da palavra que nós vamos juntar ao radical para constituir uma palavra, para formar uma palavra. Palavras primitivas, palavras derivadas e palavras compostas. Afinal, qual é a diferença entre cada uma delas? Nós vamos ver agora. A palavra primitiva é aquela que não resulta de outra, ou seja, ela não é originária de nenhuma outra palavra. Como exemplo, eu cito para vocês a palavra flor, porta, sol e casa. Essas são todas palavras primitivas, ou seja, elas não vêm de nenhuma outra palavra anterior. Elas é que vão dar origem a outras palavras. A palavra derivada é aquela que resulta de outra palavra. Como exemplo, floricultura, florista,
porteiro, portaria, ensolarado, guarda-sol e casamento. Percebam que flor é palavra primitiva, ela não vem de nenhuma outra palavra anterior. No entanto, floricultura e florista são palavras derivadas, porque elas resultam de uma outra palavra, da palavra flor. Porta é uma palavra primitiva, ela não resulta de nenhuma outra, né? Ela não tem origem em nenhuma outra palavra. No entanto, as palavras porteiro e portaria são palavras derivadas, porque elas têm origem na palavra porta. Ensolarado, da mesma forma, é uma palavra derivada. Por quê? Porque ela tem a origem, ela é derivada da palavra sol. Guarda-sol é também aí uma palavra composta, é uma palavra composta, porque ela tem origem na junção de duas palavras. Casamento é também uma palavra derivada, porque ela tem origem na palavra casa. Então, casa, palavra primitiva, porque não resulta de nenhuma outra palavra. E casamento é uma palavra derivada, porque ela é derivada da palavra casa. Palavra composta é aquela palavra que se forma pela reunião de duas ou mais palavras. Ou seja, você vai ter duas ou mais palavras se juntando para formar uma palavra composta. Como exemplo, eu tenho a palavra guarda-sol. Eu tenho, portanto, aí duas palavras, guarda mais sol, para formar uma única palavra, que é a palavra guarda-sol, que dá nome ao objeto, aquele instrumento que nós utilizamos para ir à praia, para nos protegermos da praia. No caso, do sol. Então, para ilustrar, flor, a palavra primitiva, ela remete à planta, né? A planta flor. E a flor, no caso, seria a palavra primitiva, constituída aí pelo radical flor. Quando eu acrescento o sufixo ista, eu estou dando nome eu estou formando uma nova palavra para dar nome à pessoa que cuida das flores. Então, florista é uma palavra derivada da palavra flor. Quando eu acrescento icultura, eu tenho aí uma palavra também derivada. Ela é derivada da palavra flor. E eu acrescento esse sufixo para dar nome ao local em que é vendida as flores. A palavra porta, que dá nome ao objeto, né? Aquele objeto que nós temos na nossa casa, que remete justamente a essa imagem. Ela tem como radical porte, porque a partir deste radical eu consigo formar novas palavras. Quando eu acrescento o sufixo eiro, eu estou formando uma nova palavra para dar nome à pessoa que cuida, que trabalha em um local determinado, que é na portaria. Então, quando eu também acrescento o sufixo aria, eu estou dando nome a um lugar que é o local de entrada de um determinado prédio, de uma escola, de algum estabelecimento comercial. Então, percebam que nós temos porta como palavra primitiva, porteiro e portaria como palavras derivadas. E o radical seria essa partezinha em preto, que é porte. Por que esse é o radical? Porque quando eu formo novas palavras a partir deste radical, ele não se modifica, tá? Isso não é uma regra também. Há algumas palavras em que o radical ele pode mudar. No entanto, a gente vai ficar apenas nessas palavras em que o radical ele não muda. A palavra sol é uma palavra primitiva, remete à estrela solar que nós temos. Sol seria, portanto, o nosso radical também, palavra primitiva composta pelo radical. E a partir dela, eu formo ensolarado, acrescentando aí, portanto, um prefixo, que é o em, mais um sufixo, arado, para dar nome a um estado do momento do nosso dia, do nosso clima. Já guarda-sol é uma palavra composta, como nós vimos, onde eu junto duas palavras, que são a palavra guarda mais a palavra sol, para dar nome a esse objeto que nós podemos ver através da imagem. Casa é também uma palavra primitiva, porque ela não vem de nenhuma outra palavra.
Quando eu acrescento o sufixo mento, eu acabo dando nome, criando uma nova palavra, que seria aquela prática que nós temos em que duas pessoas que se amam vão se juntar para poder morar juntos e construir uma família. As palavras derivadas e as palavras compostas, elas têm alguns processos de formação. Nós vamos ver agora quais são eles. As palavras derivadas, relembrando, são aquelas palavras que resultam de outra palavra. Elas são formadas pelo acréscimo de um prefixo ou de um sufixo. Esses são os afixos, como nós vimos anteriormente. O prefixo é a parte da palavra que vem antes do radical. E o sufixo é a parte da palavra que vem depois do radical. Como exemplo, nós temos aí a palavra humano. A palavra humano seria uma palavra primitiva, pois ela não resulta de nenhuma palavra. No entanto, a partir da palavra humano, a partir do seu radical, eu consigo construir, produzir outras palavras, que são palavras derivadas. Eu tenho aí, portanto, humano como radical, sem o H, porque o H é mudo. Eu acrescento o prefixo des e eu construo agora uma nova palavra, desumano, para dar justamente a ideia oposta do que seria o humano. Portanto, a palavra desumano ela é composta por um prefixo des, mais a palavra humano. Eu posso também construir a partir de humani, onde eu acrescento o sufixo dade. E, portanto, eu crio uma palavra humanidade, uma nova palavra, que seria aí uma palavra derivada, que é composta com a junção da palavra humano mais o sufixo dade. As palavras derivadas, portanto, como nós podemos ver, elas são formadas por dois processos, ou pelo processo de acréscimo do prefixo, ou pelo processo de acréscimo do sufixo. As palavras que são formadas a partir do acréscimo do prefixo, nós classificamos como processo de derivação prefixal. Ou seja, quando é que ocorre a derivação prefixal? A derivação prefixal ocorre quando há o acréscimo de um prefixo ao radical ou palavra primitiva. No caso, a palavra desumano seria, portanto, uma palavra derivada, cujo processo de formação dela é a derivação prefixal, porque eu acrescento um prefixo para formar uma nova palavra. A derivação sufixal, ela forma-se pelo acréscimo de um sufixo ao radical ou à palavra primitiva. Portanto, a palavra humanidade, ela é uma palavra derivada, cujo processo de formação é classificado como processo de derivação sufixal. Por quê? Porque eu voltei aí o acréscimo de um sufixo ao radical humani. As palavras compostas são aquelas que resultam da reunião de duas ou mais palavras, como eu expliquei anteriormente. Então, a palavra guarda-sol, por exemplo, tem a junção de duas palavras, a palavra guarda mais a palavra sol, para formar uma nova palavra. Há dois tipos de composição, de processos de composição. A composição por justa posição, que é quando ocorre a união de duas palavras sem que haja alteração na pronúncia delas, podendo haver alteração na grafia. E a composição por aglutinação, que é quando eu tenho a união de duas ou mais palavras, havendo alteração na pronúncia e na grafia delas. Então, percebam aí a diferença. A composição por justa posição, nós juntamos duas palavras sem que haja alteração na pronúncia dessas palavras, embora possa haver alguma alteração na grafia. No entanto, a pronúncia das palavras elas tem que ser inalterada, não pode ter nenhuma modificação. Já a aglutinação, você junta duas ou mais palavras e a pronúncia dessas palavras e a grafia delas vai sofrer um processo de mudança, um processo de alteração. Vamos ver alguns exemplos. A palavra guarda-chuva é uma palavra composta, porque nós temos aí a junção de duas palavras, guarda mais chuva. Percebam que nós temos a união de duas palavras, que, no entanto, não há nenhuma alteração na pronúncia delas. Eu falo a palavra guarda e a palavra chuva de forma completa, né? Não perde o som de nenhuma letra. A palavra sobremesa é também uma palavra composta, onde eu tenho a junção de sobre mais mesa. E também não há perda, né, de nenhum som de nenhuma letra da palavra. Passatempo
também é uma palavra composta. A junção da palavra passa mais tempo. E perceba também que não há alteração na pronúncia dessa palavra, né? Nós conseguimos falar a palavra passa e a palavra tempo sem haver nenhuma modificação na pronúncia das duas palavras, quando a gente forma a palavra passatempo. A palavra maltratar, tá errado aí no slide, pessoal, mas é a junção da palavra mal mais tratar. Perceba também, portanto, que nós temos a palavra maltratar, a junção de duas palavras, sem que ocorra nenhuma alteração na pronúncia dessas palavras. Eu falo a palavra mal e falo a palavra tratar, e quando eu junto essas duas palavras, eu formo maltratar. A palavra pontapé, da mesma forma, ela é a junção de duas palavras, a palavra ponta mais a palavra pé. E quando eu junto essas duas palavras, eu formo uma palavra composta. Uma palavra composta que não há nenhuma alteração na pronúncia das palavras que a forma. A palavra couve-flor também é uma palavra composta. Eu tenho a junção da palavra couve mais a palavra flor. E perceba também que não há alteração na pronúncia de nenhuma das palavras. A palavra couve e a palavra flor, elas permanecem inalteradas, ou seja, elas não sofrem nenhuma modificação na pronúncia de nenhuma das letras. Esses exemplos, portanto, são palavras que são compostas por justaposição. Por quê? Porque você tem a união de duas palavras para formar uma nova palavra, em que essas duas palavras que se unem, não há nenhuma alteração na pronúncia de nenhuma das letras, ok? Já nas outras palavras, nós temos, por exemplo, pernilongo. Pernilongo é a junção, é também uma palavra composta, em que se junta a palavra perna mais a palavra longo. Perceba que, ao contrário dos exemplos anteriores, nós temos aí uma alteração na pronúncia e na grafia desta palavra, da palavra perna. Esse A, ele some para que eu consiga formar a palavra pernilongo. Então, eu tenho uma alteração na pronúncia da palavra perna e também tem uma alteração na própria grafia da palavra. Esse A, ele some tanto na parte quando eu falo, também como na parte escrita. A palavra planalto é também uma palavra composta, em que eu tenho a junção da palavra plano mais a palavra alto. E da mesma forma do exemplo anterior, eu também tenho aí uma alteração tanto na pronúncia como na grafia. Percebam que a palavra plano, ela perde o O e eu acrescento, na verdade, um A para formar a palavra planalto. Pontiagudo é a junção é uma palavra composta em que eu junto as palavras ponta mais agudo. Percebam também que para eu poder formar uma nova palavra a partir da junção de ponta mais agudo, eu tenho uma mudança na pronúncia dessas palavras e também uma alteração na grafia da palavra. Percebam que surge na palavra pontiagudo a letra I. Então, eu tenho aí um outro tipo de composição. A palavra cabisbaixo é também uma palavra composta pelas palavras cabeça mais baixo. Perceba também que nós temos aí uma alteração na pronúncia e na grafia das palavras. Basicamente, da palavra cabeça, ela perde essa parte final da palavra, essa, e aí nós temos também um acréscimo do is em cabis, para poder formar a palavra cabisbaixo. Vinagre é também uma palavra composta pela junção das palavras vinho mais acre, e perceba também que para poder formar a palavra composta, nós temos uma alteração na pronúncia das palavras que se juntam, né, no caso da palavra acre, e nós temos também aí uma alteração na grafia das palavras. Esses últimos exemplos, então, portanto, elas são palavras compostas por aglutinação. Por quê? Porque nós temos a união de duas ou mais palavras, havendo alteração na pronúncia e na grafia delas. Então, indo agora para a nossa aula, para o nosso conteúdo de hoje, os fenômenos semânticos, que são os sinônimos e os antônimos. Os fenômenos semânticos fazem parte da semântica. A semântica é a parte da gramática, né, a parte da língua portuguesa que vai estudar os aspectos relacionados ao sentido das palavras e dos enunciados, a relação das palavras com o mundo e a produção de sentidos na linguagem. Alguns fenômenos tratados pela semântica que você vai aprender nesta unidade são os sinônimos e os antônimos, ou seja, nós estamos aí tratando, então, portanto, do sentido das palavras e dos enunciados que nós tanto emitimos, como também estabelecemos contato através dos textos.
Os sinônimos são palavras que apresentam sentidos equivalentes em determinados contextos, ou seja, sentidos parecidos, sentidos iguais. A relação entre dois sinônimos é chamada de sinonímia. Nessa imagem, nós temos aí o que seria uma escola. No entanto, nós temos outras palavras que funcionam como sinônimos que podem também dar nome a este espaço, que seriam elas a palavra colégio, a palavra instituição escolar. Então, escola, colégio e instituição escolar são palavras que são sinônimos, porque elas apresentam sentidos equivalentes. Elas dão nome a um espaço, a um lugar em que há todo um processo de um sistema de educação em que há estudantes, professores, diretores, salas de aula. Então, esses nomes, escola, colégio, instituição escolar, são palavras sinônimas entre si, porque elas têm sentidos equivalentes. Nós temos aí nessa imagem o que nós daríamos nome a menino, né? Que é justamente o nome que nós damos para uma pessoa, que é uma criança, do gênero masculino. No entanto, eu também posso estar utilizando uma outra palavra, que seria a palavra garoto. Então, menino e garoto são também sinônimos entre si, porque eles têm sentidos equivalentes. Essa imagem, ela representa o que provavelmente vocês vão estar pensando agora, que é a pipa, que é um objeto, um brinquedo de criança, né, que nós temos, que é muito comum. No entanto, é possível também encontrar outros nomes para dar nome a este objeto, como, por exemplo, papagaio, curica, califa, pandorga, arraia e quadrado. Todos esses são nomes que também são formas de dar nome a este objeto que nós conhecemos como pipa. E cada um desses nomes vai depender da região do falante. Esses são nomes basicamente que são pensados através de uma variedade geográfica, ou seja, a depender do lugar onde a pessoa more, dentro do Brasil, ela pode conhecer esse objeto como papagaio, ou como curica, ou como califa, ou como qualquer um desses outros nomes. Nós aqui de Natal e do Rio Grande do Norte conhecemos esse objeto muito mais pelo nome de pipa. Nós temos aí nessa outra imagem um pôr do sol, em que para poder descrever essa imagem, você poderia utilizar alguns nomes, em que eles também teriam sentidos equivalentes entre si e, portanto, seriam sinônimos. Alguns deles poderiam ser, por exemplo, dizer que esse pôr do sol é um pôr do sol belo, ou um pôr do sol bonito, ou um pôr do sol esplêndido, ou encantador. Então, belo, bonito, esplêndido, encantador são também palavras que são sinônimos, ou seja, eles têm sentidos parecidos, eles têm sentidos equivalentes. Primeiro, pessoal, eu vou chamar a atenção para ter cuidado que é preciso ter cuidado com o contexto, certo? O que isso significa dizer? Contexto é aquilo que constitui o texto na sua totalidade. É o conjunto de circunstâncias aos fatos interrelacionados que envolvem um evento particular, uma situação. É uma realidade extralinguística, que em uma situação de comunicação determina o conjunto de condições de uso da língua. Ou seja, eu preciso perceber qual é a situação que determinado texto ou determinada fala está sendo utilizado. Porque muitas vezes a gente vai procurar um sinônimo de uma palavra e a gente acaba podendo utilizar uma palavra cujo sentido dela não seria efetivamente adequado para aquele contexto específico. Quando a gente não conhece o significado de uma palavra, a gente costuma recorrer ao dicionário. E no dicionário você vai encontrar alguns sinônimos para determinada palavra. Porém, é preciso ficarmos atentos, pois precisamos reconhecer o contexto, ou seja, qual é a situação em que aquela palavra específica ela aparece, para que a gente possa utilizar o sentido mais adequado. Vejamos um exemplo. Vocês têm aí esse textozinho que está no material de vocês no livro, e eu vou ler. Os homens se olharam e resolveram que não valia a pena gastar uma ficha policial comigo. De modo que, depois de algumas ameaças, embarcaram na viatura e se foram. Escapei porque havia alguém ali para dizer que, apesar das aparências, eu era um bom guri. Tive sorte. Temos, todos nós, muita sorte. Em nome dessa sorte, devemos pensar, cada vez que olhamos um suposto pivete, que ele pode, afinal, ser um bom guri. Perceba aí, portanto, que nós temos nesse pequeno texto, acompanhado dessa imagem, algumas palavras que fazem referência ao menino.
Né? Nós temos aí, portanto, um texto que fala de uma situação vivenciada por um menino. E nesse texto ele utiliza as palavras pivete e guri como referência a esse menino. No entanto, a pergunta que eu lanço é: os termos guri e pivete são utilizados em referência ao menino, ao garoto. No entanto, esses termos, eles podem ser considerados sinônimos? A gente vai perceber que provavelmente não. Porque o termo pivete, principalmente, ele tem um sentido muito depreciativo, ou seja, um sentido negativo sobre o indivíduo. O pivete geralmente é aquele menino que mora na rua, é aquele menino que comete alguns atos ilícitos, roubar, principalmente. Então, você não poderia, por exemplo, nesse texto, substituir o termo pivete por outro termo, porque os sentidos eles são diferentes, embora eles façam referência também ao menino, ao garoto. Então a gente precisa ter muito cuidado com o contexto quando a gente for utilizar um sinônimo, tá ok? Observando essa placa, uma placa muito comum no nosso dia a dia, tem aí garagem, proibido parar ou estacionar, entrada e saída de veículos. Quais são os dois sinônimos que nós podemos perceber nessa placa? Você vai perceber que as palavras, você provavelmente vai dizer as palavras parar ou estacionar. São sinônimos, por quê? Porque elas têm sentidos semelhantes. Parar e estacionar indicam aí basicamente uma ação que é você está em movimento e pausar este movimento, né? Ou seja, parar este movimento. No entanto, as palavras parar, a palavra parar tem um significado. Parar significa não deixar continuar ou não continuar. Não continuar um movimento, uma ação, uma atividade, deter-se, interromper-se, permanecer, ficar, não ir além, chegar ao fim, acabar. Esse é o sentido da palavra parar. Parar significa, portanto, não continuar determinado movimento, determinada ação, determinada atividade. Estacionar significa fazer ficar ou ficar parado um veículo em determinado lugar por um certo tempo. Significa também manobrar um veículo para estacioná-lo em um certo lugar, em uma vaga. Deter-se, manter-se em certo lugar, impedir ou deixar de evoluir ou de crescer, se espalhar, estabilizar-se. Esses são alguns significados que você pode encontrar para a palavra estacionar. A palavra parar e estacionar, portanto, embora elas tenham aí sentidos semelhantes, né, que é deter-se em determinado lugar, manter-se em um lugar, elas podem até ser consideradas sinônimos, mas ele é um sinônimo superficial. Significa dizer o quê? Que parar dá uma ideia de uma pausa rápida. Você está andando e você para, mas logo em seguida você continua o seu movimento. Já a palavra estacionar, ela tem um sentido muito mais fechado, no sentido de que estacionar dá uma ideia para a gente de uma parada com mais tempo, uma parada mais longa. Pensando relacionado ao carro, estacionar é aquilo que você colocar um carro em um determinado lugar e deixar ele ali por um tempo determinado ou indeterminado. Então, parar e estacionar podem ser sinônimos, mas sinônimos de significação superficial. Por quê? Porque a ideia de cada uma dessas palavras ela é diferente. Parar pressupõe uma pausa rápida e estacionar pressupõe uma pausa mais demorada. Já os antônimos são palavras que apresentam sentidos diferentes. A relação entre dois antônimos é chamada de antonímia, certo? Então, diferente do sinônimo, que são palavras que apresentam sentidos iguais, sentidos equivalentes, os antônimos são palavras que apresentam sentidos diferentes, sentidos opostos entre si. Utilizando a mesma placa como exemplo, qual seria aí os dois antônimos que nós temos nesta placa? Você pode ter pensado que foi as palavras entrada e saída. Por quê? Entrada significa ato ou efeito de entrar. Passagem que dá acesso a algum lugar, abertura por onde se vai para o interior de um local, momento exato que marca o início de algo. Também pode significar o bilhete que dá direito a assistir a um espetáculo. O primeiro prato servido em uma refeição, o primeiro pagamento de uma série de parcelas em uma venda. Então, todos esses aí são possibilidades de você encontrar a palavra entrada, são possibilidades de sentido da palavra entrada.
Já a palavra saída significa ato ou efeito de sair. Lugar ou passagem por onde se sai, momento em que se sai, meio de se livrar de um problema, de se superar uma situação difícil ou embaraçosa, um dito espirituoso, uma resposta brilhante. Então, todos esses são possíveis significados, possíveis sentidos em que você pode encontrar a palavra saída. Percebam, portanto, que as palavras entrada e saída têm sentidos completamente opostos entre si. Entrada significa ato ou efeito de entrar, enquanto saída significa ato ou efeito de sair. Portanto, elas são consideradas palavras antônimos, porque apresentam sentidos diferentes entre si. Pensando ainda nos antônimos, eu trouxe aí algumas imagens para a gente ver relacionado quais são os antônimos que a gente pode construir a partir delas. A relação antonímia, ou seja, a relação construída a partir de antônimos, ela pode ser estabelecida por diferentes palavras, como nós vimos no slide anterior, que é o uso da palavra entrada e saída, ou seja, duas palavras que têm sentidos opostos, são antônimos, né? Mas essa relação ela é estabelecida por diferentes palavras, mas a relação antonímia, a relação entre antônimos, ela também pode ser constituída a partir do acréscimo de prefixos, né? Vejamos alguns exemplos. Nós temos aí a placa escola, embarque, em desembarque. A palavra embarque e a palavra desembarque, elas são palavras que têm sentidos opostos entre si. Portanto, elas são antônimos. E esses antônimos, eles são construídos a partir de quê? Do acréscimo do prefixo des. Nesse segundo exemplo, nós temos a imagem de um rapaz olhando para cima, pensando, né, em alguma coisa. E eu poderia descrever esta pessoa como um rapaz preocupado. Ele está preocupado com algum problema, por isso ele está assim, tão pensativo. Eu posso construir um antônimo dessa palavra, ou seja, uma palavra de sentido oposto à palavra do sentido preocupado, com um acréscimo de um prefixo, que seria a palavra despreocupado. Para eu falar que uma pessoa não está preocupada, eu vou dizer, portanto, que essa pessoa está despreocupada. Ou seja, eu acrescento o prefixo des para formar esse antônimo da palavra preocupado. Preocupado e despreocupado, portanto, são antônimos entre si. No terceiro exemplo, nós temos aí o Bob Esponja dando um legalzinho super simpático. E abaixo eu tenho o Lula Molusco, né, que já é o oposto do Bob Esponja, porque o Lula Molusco ele é antipático. Então percebam aí, portanto, que simpático e antipático são palavras que têm sentidos diferentes. Eles são antônimos entre si. E esses antônimos, essa relação antonímia, ela é constituída a partir do acréscimo de um prefixo, que é o prefixo anti. Eu consigo dizer o contrário de simpático. Aquela pessoa que não é simpática, ela é antipática. Então, o prefixo anti, ele vai justamente servir para que eu consiga construir um antônimo da palavra simpático. No quarto exemplo, nós temos aí um exemplo pensando em algo relacionado à justiça, às leis, a questão da legalidade. Então, no primeiro, nós podemos pensar que se trata de algo legal, ou seja, algo que juridicamente ele é permitido por lei. Quando algo não é permitido por lei, quando algo é crime, é criminoso, nós utilizamos aí o prefixo i, né? Então nós dizemos que algo é ilegal. Então eu formo aí então a relação entre a palavra legal e ilegal, uma relação de antonímia, ou seja, legal e a palavra ilegal são antônimos, são palavras que têm sentidos opostos entre si. E essa relação de antonímia, eu constituo ela a partir do acréscimo de um prefixo, do prefixo i. Então, para finalizar, o que a gente percebe através desse slide anterior, desses exemplos que eu mostrei agora? Que os prefixos des, ante, in e i, eles têm alguns sentidos, eles expressam o sentido, basicamente, o sentido de oposição, de negação, né? Então, o prefixo des, ele tem um sentido de separação, de ação contrária, de negação. Ou seja, eu tenho aí como exemplo as palavras desleal, desfazer, desocupar, desprotegido. O que seria desleal? Desleal seria justamente o contrário, aquela pessoa contrária a alguma pessoa leal.
Desfazer seria exatamente a ação contrária de fazer alguma coisa. Desocupar seria exatamente também a ação contrária de ocupar. Você ocupa e para praticar a ação contrária de ocupar, você desocupa. Desprotegido, o que significa desprotegido? Significa exatamente algo que não é protegido. Então, aí também com sentido de negação, de ação contrária. O prefixo ante também tem sentidos de oposição e de condição contrária. Como exemplo, nós temos aí as palavras antiácido, antipatia, antiaéreo. Então, percebam também que antiácido é justamente o oposto de ácido, algo que não é ácido. Antipatia é também o oposto de simpatia, então algo que não é simpático. Antiaéreo é o oposto de aéreo. Os prefixos in com n, in com m e o prefixo i também tem sentido de negação. Então, nós temos aí como exemplo as palavras ilógico, inaceitável, indecente, ilegal e impróprio. Ilógico seria exatamente aquilo que não é lógico. Então, o prefixo i tem justamente esse sentido de negação. Inaceitável é exatamente algo que não é aceitável. Indecente é algo que não é decente. Ilegal é algo que não é legal. E impróprio é algo que não é próprio. Certo, pessoal? Então, nós podemos perceber, né, sistematizando aí, portanto, que nós temos na nossa língua alguns processos relacionados aos sentidos das palavras, que são os processos de sinônimo, a relação que é quando você tem dois termos ou mais que têm sentidos semelhantes entre si, sentidos equivalentes. E nós chamamos essa relação de relação sinonímia. E também nós temos a construção dos antônimos, que nós chamamos, que são justamente as duas palavras ou mais que têm sentidos opostos entre si, sentidos diferentes. E nós chamamos a relação dessas palavras de relação antonímia. Os antônimos, eles podem ser construídos a partir de palavras diferentes, como no exemplo que nós utilizamos lá entre entrada e saída, mas também podem ser construídos, os antônimos podem ser constituídos a partir do acréscimo de alguns prefixos aos radicais de outras palavras, tá ok? Então, eu finalizo hoje por aqui a nossa aula de hoje e fica para vocês essa atividade de casa, para vocês fazerem as atividades das páginas 71 à página 90, para entregar até o dia 20 de abril, pelo e-mail aí que está aí embaixo nesse slide, tá bom? Eu peço para que quando vocês forem enviar o e-mail com a atividade de vocês tiram foto das atividades e anexam no e-mail. E no título do e-mail, para vocês indicarem quem é o aluno, qual é a turma e qual atividade se refere. Tá? Então, ao mandar o e-mail, escrevam no título: atividade de Ângela Maria, sexto ano, páginas 71 a 90, que é para poder facilitar a minha correção. Afinal de contas, são muitos alunos tanto no sexto ano como nas outras turmas, para eu não acabar, não ficar perdido as atividades de vocês nos e-mails e ficar mais fácil de poder localizar caso tenha que tirar alguma dúvida com vocês, alguma coisa do tipo, tá? Então, coloquem no título do e-mail aí as informações que são o nome do aluno, qual é a turma e qual é a atividade que se refere, no caso, as páginas da atividade. Tá bom, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira novamente. Até mais, se cuidem, fiquem em casa, lavem sempre as mãos. Tchau, tchau, um abraço.